Eu já passei por essa situação algumas vezes. Você recebe aquele e-mail que estão te convidando para entrevista daquela vaga tão sonhada de doutorado, de pós-doc ou de mestrado que você queria. E aí metade de você é felicidade e a outra metade é um desespero total. Como que diabos que eu vou fazer uma entrevista em outra língua, falando coisas técnicas, o que esperar? Calma, a gente vai responder como que você consegue se preparar para uma boa entrevista internacional acadêmica nesse vídeo. Eu sou a Duda Krause, tanto aqui nesse canal do YouTube quanto lá no Instagram, @me.phd. Eu falo tudo sobre como fazer pesquisa e pós-graduação no exterior. Eu fiz meu doutorado e meu pós-doc na Inglaterra e atualmente moro nos Estados Unidos. Já ajudei centenas de brasileiros a se colocarem em posições fora. Eu tenho um método de 5 bases para preparação para entrevistas que ele cobre tudo que você precisa saber na hora de se preparar. A entrevista, ela é um ponto decisivo, ela é um ponto crucial. De nada adianta você ter estruturado documentos impecáveis, escrito uma carta de motivação maravilhosa, ter tido cartas de recomendações excelentes, se você chega na entrevista despreparado e bomba na entrevista. E ao mesmo tempo, a entrevista é o lugar para quem talvez tenha algum gapzinho, ou falta algum conhecimento, ou quer fazer uma ponte entre uma área e outra. Esse é o momento que você pode usar para brilhar e para realmente se destacar dos seus concorrentes. Então, usem esse espaço da melhor forma que vocês conseguirem. Outra coisa muito importante. Eu sei que muita gente aqui trabalha com pesquisa, já está há bastante tempo fazendo esse mesmo projeto, trabalhando nessa mesma área. Mas a verdade é que em português a gente até consegue fazer uma improvisação, ok? Mas nesse contexto onde você muitas vezes está nervoso, não sabe exatamente o que esperar, não sabe como que as pessoas vão te tratar e ainda tá tendo que apresentar tudo, explicar tudo numa língua que normalmente é o inglês, que não é a sua língua mãe, a chance é que a grande maioria das pessoas não vai ter um bom desempenho se não se preparar. Então, primeira coisa aqui é: deixe um tempinho, se prepare, leve a sério isso. E quando eu falo levar a sério a entrevista, são contextos que são realmente entrevistas que às vezes nem parecem ser. Por exemplo, você manda um cold email para um pesquisador e eles falam: vamos conversar, vamos fazer um Zoom para se conhecer melhor. Isso é uma entrevista, tá bom? Isso é uma entrevista. Se prepare como se fosse, óbvio que às vezes não vai ser, né? Você não vai precisar, por exemplo, fazer uma apresentação ou discutir dados de forma mais profunda, mas encare esse momento com seriedade e esteja preparado com essas 5 bases que eu vou trazer aqui para vocês. Então, no meu método de preparação para entrevista, o primeiro pilar é justamente a sua trajetória. Você revisar os estágios que você fez, as iniciações científicas que você fez, o projeto do mestrado, ou os projetos, colaborações, projetos do doutorado. Seleciona o que você vai querer trazer, tudo que você colocou no seu CV, por exemplo, se você mandou um CV para aquela candidatura, tudo que você colocou naquele CV, você tem que saber explicar se for perguntado. Então, o que eu sugiro para vocês é que vocês revisitem todas essas experiências e, inclusive, estudem como explicar algumas dessas que vocês realmente querem trazer na entrevista. Segundo pilar da preparação para a entrevista, a segunda base da preparação para a entrevista é você estudar estudar o grupo. O que eles fazem, talvez ler pelo menos a abstract e ver as figuras e resultados ali dos últimos artigos, entender o contexto talvez também do site, como que está a configuração do grupo, que você consegue ver talvez no ResearchGate, quantas pessoas estão. Quando você está lá, você pode trazer as suas perguntas, mas o quanto mais você tiver de bagagem, quanto melhor for o seu entendimento do que o grupo faz, melhor será o seu desempenho na entrevista. Terceira base é você. Então a gente tem as perguntas que são as ditas perguntas comportamentais. Parece que não, mas isso é muito, muito, muito importante, porque muito além de a gente contratar ou da gente estar, querendo uma vaga de pós-doc ou de doc ou de mestrado, a gente está se colocando num ambiente de grupo, de departamento. Então, muitas vezes eles avaliam até mais, do que necessariamente hard skills, as técnicas laboratoriais que você tem, ou de análise, ou enfim, o que você já publicou, por exemplo. Às vezes pesa até muito mais como que você lida com certas situações, o que você fala, o que você traz e o que você deixa de trazer nessa entrevista. Então, algumas perguntas comportamentais são clássicas de aparecer, não muitas. Por exemplo, programas de residência nos Estados Unidos focam muito mais em perguntas comportamentais do que programas
de pesquisa, né? De mestrado, de doc, de pós-doc. Mas algumas dessas perguntas tendem a aparecer. Então, se prepare para essas perguntas comportamentais. Talvez como você lida com situações difíceis, como você lidou com uma pessoa difícil. Entenda a melhor forma de responder essas perguntas, seus pontos fracos e seus pontos fortes. Você tem que saber responder essas perguntas de forma satisfatória, de forma que não te queime e que vai te ajudar, mas que também seja sincera e mostre quem você é. A quarta base da preparação não é muito óbvia, às vezes as pessoas não pensam nela, principalmente quando elas não refletem muito sobre esse processo da entrevista, mas é justamente o que eu mais recebo de feedback positivo de quem tem um desempenho muito acima da curva, que é as suas perguntas. Quais dúvidas que você tem para o grupo? Como que A entrevista ela é de duas vias, gente. Não só você tem que mostrar que você é bom para eles, mas eles também têm que ser bons para você, senão não vale a pena você estar naquele espaço que não vai te permitir um bom desenvolvimento, que não vai te permitir estar feliz ali, desempenhar seu papel de pós-graduando ou de pós-doc naquele contexto, naquele grupo. Então a gente tem vários perfis aí de comportamento, de ritmo mesmo, de trabalho, e você tem que fazer perguntas não só talvez técnicas se você quiser, mas para entender como que funciona a dinâmica do grupo. Então eu sugiro que você vá com algumas perguntas listadas para você trazer ao final. Eu prefiro trazer ao final para que assim você encerre, né, as perguntas que você respondeu e daí você traga as suas, mas também pode ser durante, conforme estiver fluindo, né, essa conversa. E a última base, quando houver, é a apresentação. Essa é uma das bases mais importantes e mais fortes quando é pedido uma apresentação para você. É muito fácil bombar na apresentação, então é muito importante que você se prepare da melhor forma possível, treine muito, entenda o que eles querem dessa apresentação. Eles não querem necessariamente uma apresentação só falando da sua trajetória. Grande maioria das vezes eles querem ver resultados, eles querem ver dados, eles querem que você conte a história da sua pesquisa, do seu projeto atual e etc. E se você tá com entrevista marcada, tá aí com 2 dias para se preparar, tá aqui suando frio e você quer aprender mais o passo a passo para preparação, eu tenho a imersão de preparação para entrevistas. Nela eu explico passo a passo de todas as perguntas que você pode se preparar, que você deve se preparar. Eu falo mais a fundo sobre as 5 bases de preparação. Eu também te dou uma lista de perguntas para você trazer para o grupo, para escolher aí, né, quais aspectos você quer entender melhor sobre eles. E essa imersão também vem com um bônus muito legal, muito importante, que é o checklist da preparação para entrevista. Então, quando você estiver se preparando, você vai lá e vê cada um dos pontos, cada pergunta, cada questão, cada aspecto técnico que você tem que se preparar e vai ticando para você se sentir mais preparado e mais confiante e brilhar na hora de você ser entrevistado. Essa imersão já ajudou outros brasileiros a gabaritarem a entrevista nas próprias palavras deles. Eu tenho feedbacks excelentes, então se você tá aí querendo ter um desempenho muito acima da média e conseguir conquistar a sua vaga aí através desse ponto da entrevista, se inscreve aqui embaixo, eu vou deixar o link da imersão aqui na descrição desse vídeo. Então deem like, curtam, compartilhem esse vídeo de preparação e depois me conta como que foi o seu desempenho. Até o próximo!